E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência na Biologia. Bom, para vocês que já aprenderam o que é número de massa, número atômico, agora a gente vai avançar um pouquinho e aprender sobre isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Me acompanhem. Bom, para quem está assistindo essa aula e não viu o anterior, e para quem já se esqueceu um pouco, eu vou recapitular aqui, ó. Tá aqui o número de massa representado pela letra A. X é um átomo qualquer, certo? Então, o número de massa aqui no canto superior esquerdo, o número atômico no canto inferior esquerdo, ok? Representado pela letra Z. Aqui no canto superior direito, mais ou menos, que é caso seja apresente uma carga, não é? No caso, uma carga iônica. Se apresentar carga positiva, vai ser um cátion, se for carga negativa, vai ser um ânion. Bom, para a gente calcular o número de massa, lembrem-se vocês que a massa de um átomo, né? O número de massa de um átomo depende ali do núcleo dele. Então, para você achar o número de massa, nada mais é do que Z mais N. Ok? Então, A, que é o número de massa, igual a Z, número atômico, mais os nêutrons. Bom, aí eu fiz uma variação das fórmulas, se você quiser botar pausa e anotar aí. Se você quiser calcular o número atômico, obviamente você vai fazer toda aquela coisa da matemática, né? Colocar isso para cá e o A para lá, e aí vai ter aquela coisa do jogo de sinais, e aí você vai ter o número atômico assim de fórmula. Z, para calcular o número atômico, é o número de massa menos nêutrons. E para achar os nêutrons, é o número de massa menos os prótons, ok? Ou melhor, menos o número atômico. Tranquilo? Vamos prosseguir. Bom, isótopos. Ó, que legal que eu coloquei aqui, ó. Iso quer dizer igual. Topos, o P de prótons. Então são os prótons que são iguais. O número atômico, a letra Z de dois átomos, certo? São iguais. Então, ó, são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Se os átomos apresentarem, tá, o mesmo número atômico, isso indica que eles são átomos de um mesmo elemento químico. Nesse caso, você tem um X com um Z 6 e um Y com um Z6 também. Eles são do mesmo elemento químico. O que difere aqui são o número de massa, ok? Esses isótopos aqui, se a gente fosse ver na tabela, eles correspondem ao átomo de carbono. Então aqui você tem o átomo de carbono com o número de massa 12 e o átomo de carbono com o número de massa 14, ok? Mesmo número atômico e número atômico são os prótons, né? Então, mesma quantidade de prótons, isótopos. Tranquilo? Bem fácil, né? Isótonos. Aí agora você já se ligou na letra. Se isótopo é próton, então isótono, né? O N é nêutrons. Então são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Confiro aqui, dois átomos quaisquer, certo? Aí eu coloquei esse X aqui, 8 e 16. Esse Y, 6 e 14. Aí não são átomos do mesmo elemento químico. Por quê? Porque o número atômico são diferentes. Se eles apresentassem o mesmo número atômico, seria do mesmo elemento químico. Mas nesse caso, como não tem, não são. Aí quantos prótons tem esse? Lembra da fórmula? Tá aqui, ó. Em X, A é igual a Z mais N. Ok? Eu calculei normal. Mas se você já quiser calcular direto, para você achar os nêutrons, você subtrai a massa do número atômico. Ok? Número de massa menos o número atômico. 16 menos 8 dá 8. Então o X tem 8 nêutrons. 14 menos 6 dá 8 também. Então o Y tem 8 nêutrons. Os dois têm 8 nêutrons. Então eles são isótonos. Aí aqui está o cálculo. Se você quiser acompanhar, ó, A igual a Z mais N. A é 16. Z é 8. N
a gente quer achar. Então N, quando você fizer a inversão e os sinais aí, né? Inversão dos sinais também, vai dar N igual a 16 menos 8 igual a 8. Y vai ser um cálculo semelhante, tá? Você coloca pausa, dá uma olhada aí se você tiver dúvida e calcula tudo direitinho. Enfim, isótonos é igual a nêutrons iguais, tá? Você tem vários átomos, se eles apresentarem nêutrons iguais, eles são todos isótonos. Ah, não se preocupe com essas questões aqui bem simples, porque na próxima aula vai ser uma aula só de exercícios. Eu vou resolver exercícios só com esse assunto, isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, inclusive aquela parte de massa atômica da aula passada, ok? Como calcular a massa atômica através do número de massa. Vamos aos isóbaros. Em cada palavra dessa, dei uma dica para vocês relacionarem, né? Para que vocês possam lembrar o que significa cada um. Isótopos, prótons iguais. Lembrando que prótons é igual ao número atômico, ok? Então, o mesmo número atômico ali são os isótopos. Bom, os isótonos, nêutrons iguais. E os isóbaros? Né? Como relacionar? Veja que a palavra isóbaros, de todos esses que eu já falei, é o único que apresenta a letra A. Inclusive, a gente vai falar sobre os isoeletrônicos e também não tem A. Então, isóbaros, essa letra A lembra a letra A, que é o símbolo do número de massa. Não é isso? Então, agora vocês vão relacionar e não vão confundir. E aqui, ó, são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Não são átomos do mesmo elemento químico. Porque, como eu já falei lá no slide de isótopos, só vai ser átomos do mesmo elemento químico, certo? Os isótopos, eles vão apresentar o mesmo número atômico, ok? O restante eu coloquei aqui para ficar bem frisado e vocês não confundirem. Então, aqui são átomos diferentes, certo? Então, tá aqui um exemplo, ó. Esse aqui tem massa 40, certo? E esse aqui tem massa 40. Então, como eles têm massas iguais, né, número de massa igual, então eles são isóbaros. Fácil, né? Para a próxima, os isoeletrônicos. Ó, a palavra eu até grifei, ó. Dentro da palavra tem dentro da palavra isoeletrônico tem elétron. Então são elétrons iguais. Então vamos lá, ó. São átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Tratando-se de íons, não são átomos do mesmo elemento químico. Bom, se ele estiver no estado fundamental, como o número de prótons no estado fundamental, que é o estado neutro, né, não tem carga, então eles são do mesmo elemento químico. Porque, por exemplo, o carbono lá, que a gente viu, deixa eu voltar aqui. Ó, esse carbono aqui está no estado fundamental, não tem carga, ó, os dois. Então eles têm 6 prótons e 6 elétrons. Esse aqui, 6 prótons e 6 elétrons. Então, no estado fundamental, a mesma quantidade de elétrons, se eles forem isoeletrônicos, isso significa que eles também são do mesmo elemento químico. Agora, se apenas um deles apresentar, ou até os dois, apresentar cargas, eles não vão ser, ok? Aliás, se eles apresentarem aqui, ó, né, nesse caso, número atômico diferente, você já sabe que não é do mesmo elemento químico. Aí vejam só aqui, por que eles são isoeletrônicos? Esse 3- significa que ele ganhou elétrons, ok? Porque para ele ficar menos, ele precisa ganhar carga elétrica negativa. Quem é essa carga elétrica negativa? Os elétrons. Os elétrons são negativos, os prótons são positivos. Então, este camarada aqui ganhou 3 elétrons, ok? Aí como é que você raciocina para saber quantos elétrons ele tem agora? Bom, eles são 15 prótons, ó. Mas como ele ganhou 3 elétrons, agora são 18 elétrons. Como é que faz? Você tem que pensar o seguinte. No estado fundamental, número atômico 15. Então, elétrons 15. Ok? Mais 3 elétrons, 18. Ó que legal. Aí aqui, como não tem nenhuma carga, se aqui o número atômico é 18, ele também tem 18 elétrons, porque ele nem ganhou nem perdeu. Ok? 18 elétrons aqui, 18 elétrons aqui, isoeletrônicos. Aí aqui, ó, outro caso com 2, nesse caso nós temos 2 íons, né?
Aí eu peguei o mesmo exemplo anterior, nesse caso a gente vai ter 18, porque no estado fundamental ele teria 15 elétrons, né? Para ficar neutro, 15 prótons, 15 elétrons. Mais 3 elétrons, não prótons, tá? Porque soma ou diminui elétrons. Então, ele vai continuar com 15 prótons, mas agora vai ter 18 elétrons. 3 a mais. Por isso que tem esse 3 elétrons a mais. Por isso que tem esse 3 menos. Aqui são 19 prótons. Ó, no estado fundamental seria 19 elétrons. Como ele está com o mais aqui, significa que ele perdeu elétrons. Então, ele vai continuar com os 19 prótons, mas agora com 18 elétrons. 18 elétrons aqui, 18 elétrons aqui. Então, eles são isoeletrônicos. Ok? E aí, galera? Te ajudei? Gostou dessa aula? Então, dá um like, favorita, compartilha, comenta, deixa tua dúvida, tua sugestão. Ok? E principalmente, se você não é inscrito, se inscreve para que o canal continue crescendo e mais aulas assim estão vindo por aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!